contemplação ao final de um ciclo é a primícia para o próximo ciclo. Quando eu paro para celebrar o que Deus fez, eu me preparo para aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Então imagina, transição de um ano para o outro. Por que a gente fala tanto sobre o quão importante é, o quão profético é uma virada de ano? Porque nos despedimos de um ano extraordinário, celebramos um ano extraordinário, agradecemos um ano extraordinário e profetizamos um novo ano e declaramos sobre o novo ano. Então a transição de uma estação é quando você se despede de algo que a partir de agora se torna velho e você agora se reveste de uma nova estação que a partir de agora se torna o novo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. É como esse culto, eu estou dando o meu melhor, eu estou entregando tudo que eu posso, eu estou celebrando, eu estou olhando para cada detalhe, eu estou curtindo aquilo que Deus está fazendo, eu estou me deleitando. Por quê? Porque ao final do culto das 18 eu estou me despindo do velho e no próximo domingo, 9 da manhã, eu estou me revestindo do novo. Deus está transicionando o tempo inteiro, está fazendo o tempo inteiro coisas novas, em algum momento se tornarem velhas. O novo de Deus é contínuo. Alguém está comigo? Então eu preciso, irmão, descansar no cumprimento de algo que Deus fez até aqui e contemplar para crer naquilo que Deus vai fazer a partir daqui. Por que descanso é mandamento? Porque a nossa natureza humana é ativista. A nossa natureza humana, ela quer fazer o tempo inteiro, mas descanso também é feito. Escolhemos descansar, nos deleitar, e a palavra de Deus diz: descanse no Senhor e aguarde com Ele, por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Igreja de Jesus, é tempo de se levantar, é tempo de confiar mais, é tempo de descansar mais, é tempo de fazer mais. Faça o bem, confie, descansa, creia, e Ele vai surpreender alguém aqui nesse ano. Eu não sei quem é, se é você, toma posse disso em nome de Jesus. Esse é o ano extraordinário do Senhor para alguém aqui nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. A gente encontra na Bíblia muitos arquétipos e muitos tipos de posicionamento. A gente encontra homens leais, escudeiros e protetores, como os valentes de Davi. Eram homens loucos que se tornaram poderosos na batalha. A gente encontra homens sábios, como Daniel, que tinha mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia. A gente encontra líderes, como José, como Davi, como Moisés, como Neemias. A gente encontra homens que ensinavam, nós encontramos homens que construíram, nós encontramos homens que batalharam, nós encontramos homens que fizeram grandes feitos, nós encontramos sacerdotes. Todos os tipos de posicionamento e todos os arquétipos são encontrados nos personagens bíblicos. O que eu preciso fazer na minha jornada de fé é entender qual é o meu arquétipo e qual é a minha posição, qual é o meu chamado e qual é a minha missão, o que eu carrego e o que Deus me chamou para fazer, porque eu não vou prestar contas sobre o chamado do irmão da cadeira do lado, mas eu vou prestar contas dos talentos que recebi e não usei. A Bíblia fala que o Senhor que acrescentou talentos voltou para prestar conta dos talentos que deu. Aqueles que enterraram o pouco que receberam lhe foi retirado, mas aqueles que administraram bem receberam mais. Irmão, com muito temor eu falo, eu me vejo 10 anos atrás, eu vejo o que o Senhor está fazendo hoje, eu não tenho dúvida. Há um acrescentar de Deus, há um acréscimo de Deus, por conta da fidelidade com o pouco que eu havia recebido. Irmão, você não tem noção do pouco que eu carregava no início da minha jornada de fé. Você não tem noção de como eram as pregações, de como era a liderança, de como era a minha jornada. Você não tem noção do primeiro marido que Kézia recebeu há quase 17 anos atrás, que era impulsivo, que era inconstante, que era carnal, que era explosivo, mas no pouco Deus viu algum tipo de fidelidade, foi acrescentando e foi acrescentando. E eu quero declarar que hoje eu sou um líder melhor do que eu era, mas é um líder muito
pior ou inferior do que eu vou me tornar. Eu sou um pai melhor do que eu era, mas sou um pai ainda muito pior do que o pai que eu vou me tornar. E assim vai ser você. Você vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um líder melhor, um governante melhor. Você vai ser alguém que maneja bem a palavra, que tem mais profundidade. Você vai ser alguém que entende os desígnios, o tempo, o modo. Você vai ter mais sabedoria do que tinha até aqui. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem. Você vai ser conhecido como alguém sábio. Pessoas vão buscar conselho em você. Você vai ter a palavra certa na hora certa. Vai ser conselheiro de homens grandes. Recebe isso em nome de Jesus e se posiciona para se tornar isso. Homens como os homens da tribo de Issacar. 1 Crônicas 12:32 fala que quando Davi convoca o povo, a tribo de Issacar envia 12 chefes. E esses homens da tribo de Issacar, eles tinham algo poderoso, Caio, eles tinham algo interessante. Eles discerniam o tempo. Alguns estudiosos acreditam que quando a Bíblia fala que eles discerniam o tempo, eram homens que entendiam quando ia chover, eles entendiam do clima, eles entendiam de estações. Mas há também uma parte dos estudiosos que acreditam que eles discerniam o tempo de se mover, como fazer. Eles eram conselheiros, eles sabiam o tempo certo, o tempo perfeito. E eles são enviados pela tribo de Issacar para compor esse ajuntamento de Davi. Irmão, em muitos momentos, coisas que você viu na minha liderança foram como se fossem lampejos, assim, como se fosse... Se a gente fosse falar de forma natural, alguém diria que foi um insight. Mas como nós somos homens espirituais, você vai entender que foi uma impressão no espírito. Eu tive uma impressão. Qual foi? Vamos fazer um lago para o batismo. Mas ainda é cedo, mas a igreja é pequena, mas é muito caro, mas é muito grande. Não, vai se tornar pequeno, porque quando abrimos espaço, Deus vai operar e isso vai se tornar um marco na nossa casa. Vamos expandir, mas para que isso tudo? São 35 mil metros quadrados, vai se tornar pequeno. Eu sinto que quando trouxermos mais vasilhas, o Senhor vai continuar derramando o seu azeite. Existe óleo interminável, porque a fonte é o céu, e no céu não há falta, no céu não há limite. Se você tiver uma fé ilimitada, você viverá milagres ilimitados. A fé não limita a Deus, Deus não limita a fé. Deus está aguardando que homens ousados e crentes se posicionem e creiam para que Ele opere grandes feitos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Que se levantem homens como os chefes da tribo de Issacar, que discernem o tempo. Você vai falar na tua empresa, você que é empresário, é tempo de comprar. O seu conselho vai falar, não é para comprar, o mercado diz que não é para comprar, os índices dizem que não é para comprar. Você vai falar, não, esquece tudo isso. Deus me disse para comprar. Compremos. E vai ter momentos que você vai falar, é hora de vender. Não tem como, está no meio de uma valorização, é o melhor momento, vai explodir. Não. Não é sobre o que o mercado diz, é sobre o que o meu Deus me disse. Mulher, a casa está linda. É tempo de se mudar. Amor, não faz isso. Acabei de fazer os móveis planejados, a gente está tão feliz. Não, você não está entendendo. Isso aqui é incrível, mas Deus me mostrou, tem algo maior. Se prepara as malas, tem mudança. Aqueles que caminham com Deus precisam ser desprendidos de tudo que é natural, porque o sobrenatural ama confundir o natural. Por que Jesus vem andando sobre as águas e não voando? Porque voar é algo natural, os pássaros voam, mas andar sobre as águas era algo inédito, ninguém nunca tinha visto. Quem pode submeter a matéria a algo inédito? Só aquele que estabeleceu as leis naturais, aquele que estabelece a densidade da água, aquele que estabelece a dinâmica da gravidade. Ele pode confundir. Aquele que estabelece o átomo pode dividi-lo. Aquele que estabelece a história pode separá-la. Você pode não crer em Jesus, mas o teu calendário, e tudo que você faz, e tudo que você compra, e a tua data de nascimento, e a tua certidão de nascimento, tudo fala a respeito de um tempo que é marcado entre antes e depois da vinda dele. Ele mudou a história, ele mudou o calendário, ele afetou tudo, ele mudou a política, ele mudou como nos movemos, ele mudou tudo, porque ele é Deus. Quem faz a história, quem cria a história, pode alterá-la como quer. Alguém está comigo? Diga amém. Isaías 9,6 fala que Ele é o Pai da eternidade. Ele não é o Criador,
Ele é o Pai, porque não é uma criação, é filiação. Não é algo que foi feito pelas mãos dele, é algo que saiu de dentro dele, é algo que carrega o DNA dele. A história chama Deus de Pai. Igreja de Jesus, a história chama Deus de Pai, e estamos ansiosos, preocupados em como será a nossa história. A história bate continência quando Ele fala, ela se move de acordo com o que Ele diz. Então não andeis ansiosos com coisa alguma. Lancem sobre mim a vossa ansiedade, diz o Senhor, eu tenho cuidado de vocês. Por que estamos ansiosos? Se a ansiedade é uma preocupação antecipada com algo que não se estabeleceu, quando entendemos que na verdade tudo que ainda vai se apresentar para mim já se apresentou ao meu Deus, não há nada que o surpreenda, Ele não é pego de surpresa. O que é futuro para homens não é futuro para Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Jesus, eu tenho 17 minutos para terminar essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Isso poderia ser uma série. Ainda bem que eu vim, Jesus. Homens que discernem o tempo. Homens que discernem o tempo vão ser lembrados na história como homens visionários. Cara, você é muito visionário. Não, você não viu nada extraordinário. Você não criou nada